Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento. Vamos agora identificar qual o número e o objeto de conhecimento desta aula. Estamos na aula de número 25, com o objeto de conhecimento Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial e o detalhamento, a produção, a circulação e o consumo em uma perspectiva territorial integrada entre os países da Europa, Ásia e Oceania. O papel dos setores primário, secundário e terciário na economia dessas regiões. Então, desta forma, vamos lá dar início à nossa aula. Turmas, nesta aula nós vamos falar basicamente dos setores da economia. Setor primário, secundário e também o setor terciário. E a gente vai entender como os setores primário, secundário e terciário se distribuem em 3 continentes: Europa, Ásia e Oceania, certo? Mas, nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês compreendessem melhor sobre as características e sobre o que são esses setores da economia, certo? E nós vamos começar com o processo de caracterização do setor primário. Acompanhe aqui comigo. Bem, o setor primário ele está diretamente envolvido ali na extração e na produção de matéria-prima. Então, é um setor da economia responsável ali diretamente por extrair e produzir matéria-prima. E essa matéria-prima ela será usada por outros setores da atividade, das atividades econômicas, certo? Bem, quais são essas atividades que compõem ali o setor primário? A agricultura, a pecuária, a pesca, a mineração, a extração de recursos naturais de uma forma geral. Então, todas essas atividades, elas estão ali relacionadas ao setor primário, que, como eu já falei para vocês, produz basicamente ali matéria-prima. Logo, a gente pode entender que todas as atividades econômicas relacionadas à agricultura, pecuária e extrativismo fazem parte do setor primário, certo? Destaco também para vocês que o setor primário, ele fornece ali as matérias-primas que são essenciais para a produção de bens e serviços nos outros setores da economia, nos setores secundário e no setor terciário, certo? E aí a gente tem o exemplo dessas atividades econômicas que estão ligadas ali ao setor primário, né? A agricultura de subsistência, a mineração, a extração, o extrativismo, de qualquer forma, né? Mineral, animal, vegetal, fazem parte aqui do setor primário, certo? O petróleo também seria ali um tipo de extrativismo também e compõe o chamado setor primário. Bem, nós temos também o setor secundário, né? E no setor secundário a gente tem as atividades de transformação de matéria-prima. Professor, se é atividade de transformação de matéria-prima, a gente pode relacionar à indústria? Sempre, tá? Então, como transforma a matéria-prima, e quem transforma a matéria-prima é a atividade industrial, então a gente pode dizer que o setor secundário está muito ligado ali à atividade industrial de uma forma geral, né? Mas, além disso, tem outras atividades também, como, por exemplo, a construção civil e a produção de energia, que fazem parte do setor secundário das atividades econômicas. Bem, é um setor extremamente importante porque ele é responsável ali pela produção em larga escala, né, de bens ali. Professor, o que é essa produção em larga escala? A gente costuma dizer que uma produção ela acontece em larga escala quando você consegue produzir muita mercadoria, né, em um espaço de tempo curto. E isso só foi possível a partir das revoluções industriais, né? Antes das revoluções industriais, nós tivemos ali o artesanato, a manufatura, onde as pessoas produziam ali manualmente as mercadorias, né? Uma pessoa, um artesão, por exemplo, produzia sapato. Ele levava um dia ali para produzir um par de sapato, por exemplo, né? De sapatos, perdão. Com a atividade industrial, a gente consegue produzir numa fábrica, por exemplo, 10, 15 mil pares de sapatos todos os dias, por exemplo. Então, a produção em larga escala é essa feita ali
pelas fábricas, né, que conseguem produzir milhares de produtos, né, num espaço de tempo muito curto, como, por exemplo, de horas ou dias, certo? Bem, dando continuidade a essa caracterização do setor secundário, a gente vai verificar que, como exemplo, né, de atividades relacionadas ali ao setor secundário, nós temos a fabricação de automóveis, nós temos a produção de aço, construção de edifícios, dentre outros. Todas essas atividades compõem o chamado setor secundário. E nós temos também o setor terciário, né? O que é o setor terciário, professor? O setor terciário, ele engloba ali as atividades relacionadas a serviços de uma forma geral, né? Então, a gente tem ali atividades como o comércio, o transporte, os serviços financeiros de uma forma geral, educação, saúde, turismo, entretenimento. Aqui, entretenimento, por exemplo, filmes, séries, dentre outros, certo? Bem, dando continuidade, a gente observa também que o setor terciário ele é importante porque ele acaba ali refletindo uma economia que é basicamente baseada no conhecimento e na prestação de serviços de uma forma geral. E aí entram no setor terciário os bancos, os supermercados, o transporte público, a consultoria empresarial e o entretenimento, conforme eu já falei para vocês, certo? Bem, quero destacar um ponto que eu considero importante aqui, que é o chamado setor quaternário, tá? O setor quaternário seria o quarto setor das atividades econômicas, por assim dizer. Então, o que acontece aqui? Dentro do setor quaternário, estaria ali as atividades relacionadas basicamente à produção, processamento e divulgação, por assim dizer, do conhecimento de uma forma geral. Por que o setor quaternário não está aqui, professor? É porque a gente ainda não tem um consenso ainda, né? Alguns consideram o setor quaternário somente uma extensão do setor terciário, né? Mas é importante que vocês saibam que tem essa definição também de um quarto setor da economia, que seria o quaternário, responsável ali, basicamente, por produzir ali, né, distribuir, processar conhecimento de uma forma geral. Tudo bem até aí? Bem, agora que a gente já sabe um pouco sobre quais são os setores da economia e o que são esses setores da economia, nós vamos entender a partir deste momento como esses setores da economia eles são em 3 continentes, né? Na Europa, na Ásia e na Oceania. A gente vai entender quais são as principais atividades do setor primário nesses 3 continentes, do setor secundário e do setor terciário também, observando ali sempre as particularidades das atividades econômicas desenvolvidas nesses 3 continentes, que nós vamos estudar neste momento, né? A Europa, a Ásia e a Oceania. Mas eu tenho um mapa aqui para vocês que espacializa, né, esses continentes no mundo. Em azul, a gente tem o continente europeu, né? Em amarelo, nós temos a Ásia, e nesse tom de lilás, nós temos a Oceania. Então, nós vamos entender a partir desse momento, né, quais são ali as características desses setores da economia na Europa, na Ásia e na Oceania. E eu gostaria de revelar para vocês, primeiramente, né, os dados referentes à população. Já comentei com vocês que a Ásia é o continente mais populoso do mundo. 4,7 bilhões de pessoas vivem na Ásia aproximadamente. Isso representa quase 60% de toda a população mundial. A África é o segundo continente mais populoso, com 1,4 bilhão de pessoas. A América Latina e Caribe, juntamente com a América do Norte, que formam o continente americano, quando você soma a população, o continente americano é o terceiro continente mais populoso do mundo, né? Seguido da Europa e da Oceania, que é o continente menos populoso do mundo, com um pouco mais de 45 milhões de habitantes, certo? Bem, a gente observa também que a população do planeta hoje é de um pouco mais de 8 bilhões de pessoas, tá? Esse dado é de 2023. E a gente vai observar que o continente asiático, o europeu e a Oceania, eles concentram a maior parte dessa população
quando eles se juntam, né? A Ásia sozinha já tem mais da metade da população mundial, né? Quando você pega a Europa e a Oceania, esse número sobe ainda mais. Então, nesses três continentes, Ásia, Europa e Oceania, vivem 5,5 aproximadamente bilhões de pessoas, né? Vivem ali mais da metade da população mundial. Bem, destaco também para vocês que, se a gente pegar esse dado do quantitativo populacional, né, esse dado total, a gente observa que a Ásia ela detém ali 68,8% da população mundial. E a gente observa que os três continentes juntos, eles têm ali 71,3% das terras emersas, das terras que estão acima do nível do mar no nosso planeta. Ou seja, esses três continentes juntos detêm a maior parte da população e também detêm a maior parte das terras emersas do nosso planeta, certo? Bem, os 10 países mais populosos do mundo estão localizados aí nesses três continentes. Na realidade, em um continente específico, né? Que é a Ásia, onde a gente tem a Índia, que atualmente é o país mais populoso do mundo, a Índia, tá? Seguido da China, da Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Rússia, não necessariamente nessa ordem, mas esses países, figuram ali entre os países mais populosos do mundo, né? E estão no continente asiático, certo? Bem, China, Japão e Índia, que também estão aí nesses continentes, né? Tem ali estão entre os 10 países com maiores PIBs do mundo também. PIB é Produto Interno Bruto, certo? Bem, essa é uma caracterização bem geral ali da população e dos dados econômicos do continente asiático, da Europa e da Oceania. E agora a gente vai entender como os setores da economia, setor primário, secundário e terciário, atinge, né? Como são esses setores, em cada um desses continentes. E a gente vai começar falando um pouco da Ásia. E eu tenho aqui um mapa que mostra a regionalização do continente asiático, certo? Existem diversas formas de regionalizar um local, por exemplo. Mas nós temos essa regionalização aqui na Ásia, que é muito utilizada, e eu gostaria de destacar para vocês como funciona essa regionalização. Vamos lá. Olha só. A Ásia Setentrional, que é essa porção que está aqui na cor rosa, certo? Essa região aqui destacada no mapa, num tom de rosa, certo? O Sudeste Asiático é essa porção aqui em amarelo no continente asiático. A Ásia Central, ela está destacada aqui, olha, em verde escuro. O Oriente Médio, na cor laranja, certo? A Ásia Meridional, em lilás, e o Extremo Oriente, que é essa parte mais a leste, em verde bem clarinho. Então, essa é uma das formas que a gente tem de regionalizar o continente asiático, certo? Bem, a gente vai entender um pouco quais são as principais atividades econômicas dos setores da economia dentro da Ásia, primário, secundário e terciário. E a gente vai começar com o setor primário. Acompanhe aqui comigo. Bem, no setor primário, a gente tem a agricultura, que merece um destaque lá pela Ásia, né? A Ásia é uma potência agrícola, apesar de muitos países terem o relevo bem acidentado, né, com muitas montanhas. Mesmo nessas regiões, a gente tem técnicas como o terraçamento que eles fazem e ainda assim eles cultivam nessa região. Como é o caso do Vietnã, que usa muito terraçamento para cultivar ali o arroz, que inclusive é muito comum na agricultura lá, porque o arroz é a base da dieta dessas populações da Ásia, certo? A pesca também é um outro ponto importante. Muitos países da Ásia formam ali arquipélagos, né? Então tem uma ligação com o mar muito intensa. Então a pesca acaba sendo importante em países costeiros ali como o Japão, como a Coreia do Sul, por exemplo, certo? Bem, a gente vê também que os recursos naturais são abundantes nesse continente. A mineração é muito importante para a atividade econômica na Ásia, né? E nós temos países muito ricos em recursos minerais, de uma forma geral, em recursos naturais e minerais em específicos, né? É o caso da China, é o caso da Índia e da Rússia também. A Rússia possui aí reservas minerais, por exemplo, né? Grandes, né, que figuram ali entre as maiores do mundo, certo? Bem, saindo do setor primário, a gente vai agora para o setor secundário na Ásia, né?
Manufatura, que envolve basicamente ali o trabalho mais ligado à questão da fábrica, né, da produção fabril. Vocês sabiam que a China ela é considerada a fábrica do mundo, né? Boa parte dos produtos que a gente consome, né, eletroeletrônicos, até têxtil, vem ali de países como a China, por exemplo, certo? Então a China é considerada a fábrica do planeta, né? O que produz ali basicamente o que a gente consome, perdão. Quando eu falo em têxtil, eu estou falando ali de tecido, de roupas, tá? Bem, temos também uma indústria automobilística muito forte na Ásia, né? Países como o Japão e Coreia do Sul têm fama de produzir bons carros, né? Eu cito para vocês o exemplo da Toyota, que é japonesa, que tem fama ali de ter motores muito bons, né? E a Hyundai, que é sul-coreana, que também tem fama de ter carros confiáveis, né, mecanicamente falando, certo? Bem, então a indústria automobilística ela é muito forte ali dentro do continente asiático de uma forma geral, certo? Bem, a construção civil é um outro ponto importante, que está dentro do setor secundário. China, tigres asiáticos, cresceram economicamente muito rápido, certo? E a população viveu o chamado êxodo rural, saiu do campo e foi para a cidade. E as cidades tiveram que crescer bastante, os prédios tiveram que ser construídos, as ruas tiveram que ser construídas, os aeroportos, os portos. Então, a construção civil é muito forte em países como a China, os tigres asiáticos, de uma forma geral, certo? Bem, chegamos ao setor terciário dentro da Ásia, e a gente observa que a Ásia também tem fama de ser bastante envolvida, né, de ser bastante moderna na produção de tecnologias, de uma forma geral, ligadas ali à informática, à robótica, por exemplo. Falou em robô, a gente lembra ali dos japoneses, né, dos chineses agora também nesse contexto atual, né? Então a Ásia ela é um centro global de tecnologia, com empresas de destaques como, por exemplo, a Samsung. Também é muito forte no turismo, e o turismo está ligado ao setor terciário, tá? Temos países famosos por serem ali destinos turísticos de muitas pessoas. É o caso da Tailândia, da Malásia, da Indonésia, que são destinos ali turísticos populares. Eu, particularmente, sonho em conhecer todos esses países aqui. As paisagens naturais são bem bonitas, inclusive, além da riqueza, né, cultural milenar nessa região. Bem, prosseguindo, a gente vê também que os serviços financeiros, de uma forma geral, eles são bem intensos nessa região, nesse continente, né, na Ásia. Hong Kong, que não é um país, né, é uma cidade autônoma, por assim dizer, é um centro financeiro muito importante para a Ásia e para o mundo, assim como Singapura, Tóquio, e ainda temos as cidades chinesas, né, como, por exemplo, Pequim e Xangai, que são cidades importantíssimas na economia global. Na Ásia também nós temos os chamados tigres asiáticos, né? E esses tigres asiáticos são países que conseguiram alto grau de desenvolvimento, né? E eles são agrupados em dois grupos ali, tigres asiáticos de primeira geração e segunda geração. Inicialmente, o grupo foi formado ali de tigres asiáticos. Foi formado ali por Taiwan, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul. E essa denominação vem desse rápido crescimento industrial e desenvolvimento social que, em especial, esses países aqui, tigres asiáticos de primeira geração, passaram, certo? Isso aconteceu ali pela década de 80. Na década de 90, a gente já tem os novos tigres asiáticos, os tigres asiáticos de segunda geração. Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã compõem esse grupo. São potências ali econômicas e industriais dentro do continente asiático, certo? Que trazem ali inovações, né? Os tigres asiáticos se destacam ali na política pró-mercado, investimento em educação e pesquisa e abertura para o comércio internacional. E eles passaram por um intenso processo de transformação. Saíram de economias agrárias e passaram a ser economias industriais, potências industriais. Por isso o nome, tá? Tigres asiáticos, de uma forma para ilustrar essa bravura e crescimento econômico, certo? Bem, vamos caracterizar agora um outro continente, tá? O continente europeu, também chamado de velho continente, não é isso? E a gente vai começar, neste primeiro momento, fazendo aqui a regionalização do continente europeu, tá? Vamos verificar sobre o continente europeu. Então, a gente vai verificar agora
uma das formas que a gente tem de regionalizar, de dividir o continente europeu. Lembrando que existem outras formas, tá? Europa Ocidental, destacada nesse espaço ali pintado de rosa no nosso mapa, tá? Europa Setentrional, em amarelo, que é essa região mais ao norte, onde está ali a Noruega, a Suécia, dentre outros, certo? Europa Centro-Oriental, está destacada em verde, e a Europa Mediterrânea, que é essa parte mais ao sul aqui do nosso mapa, né? Banhada ali pelo mar Mediterrâneo, por isso é Europa Mediterrânea. E aí a gente tem e aí, nessa região, perdão, a gente tem os países da Península Ibérica, como é o caso de Portugal e Espanha, temos a Itália, temos a Grécia, que já estão nessa parte mais central ali do continente europeu, certo? Bem, fizemos a localização do continente europeu, bem como a sua regionalização, e agora a gente vai entender melhor como é essa questão do setor primário, secundário e terciário dentro do continente europeu. Acompanhe aqui comigo. Bem, na Europa, a agricultura já foi bem mais importante, né? Mas como foi um continente que se desenvolveu muito, a indústria, o setor secundário e terciário acabaram se tornando ali mais importantes, por assim dizer. Mas na Europa, a gente tem uma agricultura intensiva, muito moderna, com o uso ali de tecnologias avançadas no processo produtivo. A pesca também é muito importante, em especial para os países ali que estão ali na faixa litorânea, né? Então, é uma atividade que é importante dentro do continente europeu e que está ligada ali ao setor primário, é claro. Setor secundário. A gente tem aqui a indústria sendo uma das principais atividades econômicas dentro do continente europeu, né? Essa indústria atua ali na produção de automóveis, produtos químicos, perdão, máquinas e equipamentos em geral. Temos muitas tecnologias, né, ligadas ali à engenharia, em países como a Alemanha, que é a maior economia da Europa, a França, entre outros, certo? E no setor terciário, nós temos ali as cidades europeias se destacando ali como centros financeiros importantes. É o caso de Londres e outras cidades da Europa também, né? No turismo, a Europa também é muito forte, né? Um destino turístico ali de milhares, de milhões de pessoas todos os anos, em função das cidades históricas, das paisagens naturais, dentre outros aspectos, certo? Educação e saúde é o ponto forte no continente europeu, né? Com muito investimento nessa área em especial. E a gente tem também os países desse continente, né, da Europa, formando ali um bloco econômico muito importante, né, e muito poderoso também, a poderosa União Europeia. E eu tenho aqui algumas características desse importante bloco econômico que pega ali a maior parte dos países que compõem o continente europeu. É um mercado único ali, esses países formam ali um mercado onde a gente tem a livre circulação de pessoas, de mercadorias, temos uma diversidade econômica muito grande, né? Potências econômicas, como é o caso da Alemanha, por exemplo, né? E também países que têm outras atividades econômicas como mais importantes, tipo Portugal, que trata ali do turismo, né? Esse bloco permite que esses países enfrentem ali os desafios econômicos, como crises. Temos também, para os países da zona do euro, uma política monetária e fiscal, e para os países que compõem a União Europeia de uma forma geral, temos bastante investimento nesses países, né, que compõem o bloco econômico europeu, e uma integração econômico-comercial. E esses países juntos, né, formando esse bloco econômico, se torna mais resiliente para superar as crises econômicas de uma forma geral. Dando continuidade, a gente vai verificar a chamada zona do euro agora, que eu destaco para vocês, né? É composta ali por 19 dos 27 países membros da União Europeia, né, que tem como moeda oficial o euro, é gerida pelo Banco Central Europeu, certo? Bem, temos aqui as maiores boa parte das maiores economias do mundo, né, das 10 maiores economias do mundo, localizadas aqui no continente europeu de uma forma geral. Reino Unido, França e Itália, por exemplo, juntamente com a Alemanha, figuram aí entre essas maiores economias do mundo. Lembrando que o Reino Unido não faz parte mais da União Europeia, mas ele não deixou de estar localizado no continente europeu, tá certo? Por isso aparece aqui. Bem, vamos falar de um outro continente, né, da Oceania, um continente esquecido, né? As pessoas quase não lembram da Oceania, mas é um continente importante e a gente vai entender um pouco sobre as características dos setores econômicos dentro da Oceania. Tenho aqui um mapinha para vocês, já com a
Oceania, perdão, sendo regionalizada, né, sendo dividida. Acompanhe aqui comigo as características dessa regionalização da Oceania. Bem, nós temos ali a Melanésia, ou Ilhas Negras, né? Temos também a Micronésia, ou Pequenas Ilhas, né? A Polinésia, que abrange ali o maior número de ilhas, né? Temos também aqui a Australásia, que pega basicamente o território aqui já da Austrália e da Nova Zelândia aqui, dentre outras regiões, certo? Então, nós temos essas regiões aqui, né, como sendo ali as principais regiões, né, ou as regiões dentro do continente da Oceania. E agora a gente vai entender um pouco sobre as características dos setores primário, secundário e terciário dentro da Oceania. Acompanhe aqui comigo. Bem, por conta da diversidade climática nessa região, a agricultura é bastante diversa. Então, eles conseguem produzir desde cana-de-açúcar, nas regiões ali tropicais, por exemplo, né, a algodão, frutas e vegetais em outras regiões, né? A Austrália, ela é conhecida ali por sua indústria de criação de ovelhas, né, e produção de lã, muito famosa mundialmente, tá? A pesca também é um ponto importante, né? Boa parte dos países que compõem a Oceania são países ali localizados em arquipélagos, né? Então, pescar é algo que garante até a sobrevivência dessas populações que vivem ali. Pescam de tudo, né? Atum, salmão, camarão, lagosta, só coisa gostosa. Enfim, dando continuidade, a gente observa que a mineração é uma outra atividade importante dentro do setor primário na Oceania, né? E a gente tem países como a Austrália e Nova Zelândia que produzem ali mundialmente, né? São reconhecidos ali pela produção de minérios de uma forma geral, como ferro, carvão, ouro, bauxita, cobre, gás natural, dentre outros, certo? No setor secundário, nós temos a indústria de manufatura, né, bastante presente na Austrália e Nova Zelândia, que são os países mais desenvolvidos da Oceania, né? Então, eles possuem indústrias ali ligadas a automóveis, à produção de automóveis, produtos químicos, equipamentos eletrônicos, alimentos e indústria têxtil de uma forma geral, certo? A construção civil também é bastante presente no setor secundário desses países, em especial da Nova Zelândia e também da Austrália. No setor terciário, a gente tem os serviços financeiros, de uma forma geral, que se concentram, no caso da Oceania, na Austrália e na Nova Zelândia. O turismo também é muito forte nessa região. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês já assistiram um filme O Senhor dos Anéis, né? Tem umas paisagens muito bonitas, e parte dessas paisagens, né, foram gravadas aqui na Nova Zelândia. Então, é um cenário assim, muito bonito, então, por conta disso, o turismo é muito forte nessa área. Educação e saúde, né, são características de países, esse investimento em saúde e educação são características de países como a Austrália e a Nova Zelândia, por exemplo, certo? Bem, terminando essa caracterização dos setores da atividade econômica dentro da Europa, da Ásia e da Oceania, eu gostaria de tratar com vocês, neste momento, da chamada APEC, tá? Por quê, professor? Porque a APEC, esse Acordo de Cooperação Econômica Ásia e Pacífico, boa parte dos países da Ásia e da Oceania vão compor a APEC, né? Então, a gente precisa entender um pouco sobre o que é a APEC, porque ela vai pegar, basicamente, esses países, tanto da Ásia como da Oceania, né? Além de outras regiões do mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? O Peru, aqui na América do Sul, o Chile, na América do Sul. E sempre lembrando que os Estados Unidos, que compõem ali a APEC, é a maior economia do mundo, né? É a economia do mundo mais importante do ponto de vista do volume de produção, de uma forma geral. Então, vamos ver aqui quais são essas características da APEC. É uma cooperação econômica entre Ásia e Pacífico, conforme eu já falei para vocês, né? Foi estabelecida em 1989 para promover o crescimento e a cooperação econômica nessa região. Dando continuidade, a gente vai observar, a partir de agora, algumas características desse importante acordo de cooperação econômica. Vamos lá. Bem, como eu falei para vocês, nós temos ali 21 membros, né, fazendo parte da chamada APEC. E esses membros da APEC são diversos e incluem países ali que figuram entre as maiores economias do mundo, né, com os maiores PIBs do mundo. É o caso dos Estados Unidos, que tem o maior PIB do mundo, a China, o segundo maior PIB do mundo, o Japão, que está ali no top 10 também, juntamente com outros países, certo? Destaco também para vocês que a gente tem aqui
membros da APEC ali se destacando pela alta renda per capita, né? Isso acentuado o destaque, por assim dizer, em educação, saúde, com renda per capita elevada. Renda per capita é quanto uma pessoa tem ali, né, para sobreviver em um dia ou em um mês, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, dos 10 maiores IDHs do mundo, nós temos boa parte deles, né, desses países com maiores IDHs do mundo, localizados na Ásia e Oceania. Austrália na Oceania, Singapura, por exemplo, na Ásia, certo? Bem, então esses foram ali os principais destaques da nossa aula aqui, que basicamente falou sobre os setores da atividade econômica, primário, secundário e terciário, dentro de 3 continentes, Europa, Ásia e Oceania. Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.